Boa noite, Pedro. Como é que você está? Eu estou ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Faz tempo que a gente não se vê. A última vez que a gente se viu foi num evento da Forbes. Que ano foi aquilo? 2018, eu acho. Eu acho que sim, acho que foi por aí, logo depois que eu saí da Petrobras. É verdade. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Espero que você e a família estejam com saúde. E vamos para mais uma Forbes Live. Muito obrigado. Estou muito honrado aqui com o convite. Espero que os nossos internautas aí, que eles apreciem esse trabalho conjunto nosso. Não tenho dúvida que apreciarão. Pedro, antes da gente começar a nossa conversa e falar mais de BRF e de momento, Brasil, mundo, a gente tem usado esse nosso Forbes Live, essas lives que a gente resolveu fazer desde o começo ali da pandemia, por alguns motivos. Um deles é levar entretenimento para as pessoas que estavam naquele momento confinadas dentro das suas casas, com conteúdo de qualidade, com conteúdo sério, que pudesse, além de entreter, levar informação, mas a gente sempre usa esse momento para inspirar pessoas que estão nos assistindo, dos mais diferentes walks of life, empreendedores, executivos, funcionalismo, e a gente sempre conta um pouco da pessoa que está conversando conosco antes de falar dos feitos profissionais dela. Então, para quem não conhece, Pedro Parente, um carioca de 67 anos, a função principal atual dele, ele é presidente do Conselho de Administração da BRF Global, uma das nossas grandes companhias de alimentos aqui do Brasil, uma empresa, como o próprio nome diz, global, mas com sede no Brasil. E além da BRF, você me corrige, isso aqui é cópia lá da redação, tá, Pedro? Se eu tiver errado. Pois não. Ele também é membro do Conselho de empresas como General Atlantic, B3, a gente conversou com o Gilson aqui na semana passada, Prumo Logística, Syngenta, Farmácias Pague Menos e, mais recentemente, EB Capital. O tema dessa nossa live é Chairman SA. O Pedro Só fazer uma pequena correção. Da B3 eu já não estou mais lá. Não, Tá? então... Não, porque saí para poder exatamente assumir a posição de presidente do conselho da BRF. Naquele tempo ainda estava na Petrobras e não podia participar de dois conselhos ao mesmo tempo. Só essa correção. Está corrigido. Muito obrigado. O Pedro é formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Brasília. Esteve na nossa lista de melhores CEOs do Brasil no ano de 2017, pela Petrobras, e em 2018 já pela BRF. Pedro, a gente está vendo aqui que você, aos 10 anos, se mudou do Rio para Brasília. A gente vai falar um pouquinho da tua história, antes de entrar no tema business. Você tem 11 irmãos, vocês são 11 ao todo, é isso? Isso, é isso. Somos 11 ao todo, eu tenho 5 irmãos e 5 irmãs. Então, um total de 11. Você está ali no meio, exatamente dividindo... Exatamente no meio, cara. Quem é filho do meio sabe do que eu estou falando. Eu sou do meio, só que eu sou do meio de 3 irmãos. Nós somos 3, não somos 11. Então, eu imagino que a sua tarefa tenha sido um pouco mais desafiadora do que a minha. O Pedro, o pai dele era um funcionário público, trabalhava no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, e a família tinha que correr atrás de renda extra, e o pai resolveu, então, montar uma imobiliária que era tocada pela sua mãe. Foi lá que você começou a trabalhar aos 14 anos. Como é que foi essa primeira experiência de trabalho, Pedro? Foi assim, Camarote, foi uma... Na realidade, era uma empresa que tinha assim, uma corretora de imóveis, mas também tinha uma distribuidora de coleções de livros. Antigamente era muito comum comprar aquelas coleções com lombadas bonitas, lombadas azuis, lombadas vermelhas, com marcas douradas. E aquilo enfeitava muito a biblioteca das residências. Então eu saía para vender coleções de livros. E aos 14 anos de idade, como você se referiu, então eu ia. Naquele tempo não tinha aquele controle de entrada em prédios, né, de escritórios como a gente tem hoje, então eu fui. Por exemplo, vendi coleções de livros no prédio do Banco Brasil, onde, aos 18 anos de idade, eu, passando em concurso público, assumi meu primeiro contrato formal de trabalho. Eu, trabalhando na família, não tinha contrato formal, era relação familiar. Foi assim que eu comecei.
Você sabe que, coincidentemente, eu também comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, quando meu pai descobriu que eu estava fumando naquela época, e ele falou que se eu quisesse manter esse vício, eu estava cortando ali a minha mesada, e que eu deveria começar a trabalhar para sustentar o meu cigarro. Então, temos uma coincidência aí. Eu não sabia que você tinha tido essa experiência, eu lembro muito, ainda crescendo, das enciclopédias e daqueles livros, né? Tinha a Barça, então enfeitava a sala de casa, né? Tinha lá a estante e aqueles É, livros. Não existia Google, não existia internet, então eu é lembro isso mesmo. muito de ir pesquisar. Inclusive, as páginas tinham bordas douradas e aquilo me chamava a atenção. Eu pensava que aquilo era o fio de ouro. É... E tem uma frase sua aqui, Pedro. Não gostava de estudar. O que eu aprendia na sala de aula era o que eu usava principalmente ou exclusivamente para fazer as provas. Tirava as notas medianas e, quando a coisa apertava, pedia ajuda ao irmão Felipe, um pouco mais velho e muito mais estudioso. Você nunca foi chegado a estudos ou foi só nessa fase? Como é que foi isso? Você sabe que é por aí. E uma vez a minha filha, a Luíse, que não, enfim, também tinha notas medianas, olhando para mim um dia, olho no olho, disse, mas pai, e eu reclamando com ela disse, mas pai, você era bom aluno? E eu sempre achei que a gente tem que ser verdadeiro. Eu disse, não, filha, eu não era bom aluno. Eu realmente não gostava muito de estudar, mas isso em alguns momentos da minha vida fez falta. Então eu realmente sou um cara muito prático, sabe, Maro? Eu gosto de fazer as coisas e aprendo muito fazendo. Aprendo até com uma certa rapidez. E sempre digo mesmo, não me considero um intelectual porque eu não sou uma pessoa de estudar. Numa família tão grande, eu tinha a sorte de ter o Felipe, que era o irmão logo acima de mim, que estudávamos os dois na mesma série. Então ele, quando me aperreava para usar uma palavra que tem, o pessoal adotou lá em Brasília, tá certo? Eu pedia ajuda ao Felipe. E então eu conseguia fazer as provas finais. Nunca fui para a segunda época também. Não tinha aquele tempo chamava segunda época, hoje chama recuperação, mas nunca fui para uma recuperação, para a segunda época, sempre passava na prova final. Passar por média antes da prova final já era uma coisa mais difícil, mas algumas matérias eu conseguia. Olha, você sabe que eu estou rindo porque as nossas semelhanças não param por aí, não param na idade de que a gente começou a trabalhar. Se você me perguntar se eu fui um estudioso, um CDF, eu nunca fui. Eu tirava boas notas, eu também me considero um autodidata, e aqui eu quero fazer uma pausa. A gente vai, ao longo da conversa, falar um pouco mais da sua carreira profissional, que é brilhante, com feitos incríveis. Obrigado, Então, a mano. gente pode chegar à conclusão que estudo não tem nada a ver com capacidade de execução e com inteligência, né? Porque você acabou de dizer que aprende muito fazendo. Seria um autodidata? Você vai aprendendo coisas que você não sabia, você vai aprimorando conhecimentos que você já tinha adquirido. E como é que você traça esse paralelo entre ser estudioso e ser competente nas suas atividades? Aí eu acho que esse é um tema importante, porque de maneira nenhuma eu gostaria de desestimular as pessoas a estudarem, né, Camarote? E, infelizmente, a gente teve no mundo político brasileiro um líder que algumas vezes, no meu modo de ver, de maneira equivocada, desestimulava um pouco o estudo. Depois que eu cheguei, que eu passei naquele tempo era o segundo grau chamado científico, aí lá pelo segundo, terceiro ano eu comecei a tirar notas boas a ponto de me colocar bem nos simulados para o vestibular e não precisar pagar a prestação do curso pré-universitário. Agora, para responder a sua pergunta, eu me formei em engenharia eletrônica, como você fez referência. Na realidade, o nome correto seria engenheiro elétrico com opção ou eletrônica ou telecomunicações. E eu aprendi ali muita coisa que foi importante para mim como profissional. Mas eu fui trabalhar, depois que eu fui para o Banco do Brasil, como eu já fiz referência, eu fui trabalhar no Banco Central. E no Banco Central eu acabei fazendo alguma coisa que eu nunca esperaria fazer, que era trabalhar com contabilidade. O Banco Central estava desenvolvendo uma contabilidade gerencial naquele tempo, e eu comecei a trabalhar contabilidade, e o meu conhecimento de matemática e de lógica que eu aprendi
no curso de engenharia me ajudou muito na contabilidade. Eu sou um admirador da contabilidade, óbvio que eu não estou falando da contabilidade mais formal, eu estou falando da contabilidade que realmente é utilizada como base de um bom sistema de informações, especialmente de informações gerenciais. Então, eu me considero um autodidata, nós vamos falar disso, tenho certeza, no tempo do apagão, aprendi muito escutando as pessoas falar. Então, eu tenho essa particularidade. Volto a dizer, não me considero um intelectual, mas aprendo rápido. E quando eu estou me dedicando a um assunto, eu me aprofundo nesse assunto, às vezes estudando e lendo, sim, e às vezes, e muitas vezes, conversando também com quem entende. Muito legal, Pedro. Eu não tenho dúvida que não existe nenhum interesse na promoção do não estudo. Eu acho que Isso. o nosso papel aqui é reforçar que é importante estudar. Quanto mais estudarmos, eu acho. Muita gente fala do problema da corrupção no Brasil. Sim, ela existe, sim, ela é endêmica, mas eu acho que o nosso principal problema antes da corrupção está na educação, né, Pedro? Se a gente tivesse educação de base garantida e de qualidade, educação média e educação superior perene, os nossos problemas, com toda certeza, seriam infinitamente menores. Então, a Até educação é porque, sim, até porque, Camarote, a educação também se ensina princípios, né, na sem educação. dúvida, sem Tá dúvida. certo? E uma boa educação de princípios ajudaria muito a reduzir a corrupção no Brasil, né? Eu tive aula de moral e cívica, né? Eu não sei se isso ainda faz parte do currículo escolar do ensino elementar, do primeiro grau. Na minha época chamava primeiro grau. Eu tive aula de moral e cívica. Então, além da gente aprender do's and don'ts, eu estudei em algumas escolas que todas as sextas-feiras a gente ia para o pátio cantar o hino e ver o hasteamento da bandeira. Quer dizer, valores importantíssimos que eu carrego até hoje. Então, Sem eu não dúvida. tenho dúvida que a educação tem um papel primordial na formação de pessoas, de caráter e de sociedade. Vamos continuar um pouquinho aqui nessa história do Pedro. Bom, você já falou aqui em alguns momentos do Banco do Brasil, do Banco Central. Como é que você, obviamente morando em Brasília, seu pai advindo do serviço público, é um caminho natural. Você está dentro da capital federal, as grandes autarquias, os grandes ministérios estão ali, enfim, as estatais. Como é que foi a escolha de seguir a linha do serviço público? Foi uma escolha? Foi o que estava o low hanging fruit, era o que estava mais próximo ali? Foi essa experiência inicial de conviver naquele ambiente? Como é que foi isso? Foi é engraçado, né, o destino das pessoas e como é que você acaba. Foi uma escolha, mas foi uma escolha em que, quando eu entrei para a universidade, que foi em 1971, que eu passei no vestibular da UNB, a família é muito grande, como nós já referimos, e difícil, né, enfim, sustentar uma família grande. E então, eu fiz concurso do Banco do Brasil, mas olhando o Banco do Brasil como o famoso bico, tá certo? Eu vou lá, vou trabalhar direito, mas aquilo ali não é o meu futuro. Meu futuro, eu quero ser engenheiro. Estava muito claro na minha cabeça, realmente o que eu desejo, o que eu aspiro, o que é a minha vocação ser engenheiro. Um ano e quase 2 anos depois de eu entrar no Banco do Brasil, aparece um concurso para o Banco Central, tá certo? Onde eu ganharia um pouco mais. Eu lembro dos números, no Banco do Brasil eu fui ganhar 669 alguma coisa, não sei se é cruzeiro, cruzado, enfim, já não lembro mais. E fiz um concurso para o Banco Central para ganhar 804, tá certo? Quer dizer, não era muita diferença, tá certo? Mas já ajudava, porque metade do meu salário, enfim, naquele tempo era R$ 250 do salário líquido, dos tais 604, tanto eu quanto o Felipe, esse meu irmão, a gente dava em casa para pagar o condomínio, porque cada um tinha que cuidar de um pedaço da despesa de casa. E aí, passando de 669 para 804, eu teria mais 100, alguma coisa, tá certo? Que já me ajudaria mais nos fins de semana e tal, no final de contas, de 18 para 19 anos, querendo ter uma graninha também para aproveitar melhor o fim de semana. Fui para o Banco Central, cheguei a ocupar
durante o meu curso, aí trabalhando no tema da contabilidade, que eu já fiz referência e tudo, algumas posições e acabei ocupando uma posição gerencial média quando termina o meu curso e eu resolvo ser engenheiro. Consigo uma boa posição de engenheiro, saio do Banco Central, peço demissão do Banco Central para ganhar 30% a menos que eu ganhava, porque eu ia ocupar uma posição inicial na carreira de engenharia. Vim para cá, para perto aqui de onde eu moro, vim para Campinas, onde eu moro na pandemia. Na quarentena. Né? Na quarentena. Eu vim para Campinas, para o Centro de Pesquisa da Telebrás, e aí, camarote, aconteceu o seguinte. Com um mês, eu concluí que eu realmente gostava era do que eu fazia no Banco Central. Por isso é que foi escolha, porque eu estava como engenheiro, eu saí, fui atrás de uma coisa que eu acreditava que era correta, que era o que eu queria, enfim, e concluí que não era o que eu queria. Pedi para voltar, foi difícil, mas consegui voltar para o Banco Central, e aí continuei carreira no Banco Central e depois no governo. Então, assim, você pergunta, você se arrepende de ter saído do Banco Central? De maneira nenhuma, porque se eu não tivesse tentado, talvez até hoje eu estaria com a dúvida, será que eu não teria sido mais feliz tendo sido engenheiro? Eu não tenho essa dúvida. Eu fui muito feliz, muito realizado profissionalmente, seguindo a carreira que eu segui, voltando ao Banco Central. Você sabe que é muito legal ouvir isso, Pedro, porque eu fiz ainda há pouco, mais cedo, uma live a convite. Então, eu era um entrevistado e o meu entrevistador perguntou como é que eu tinha resolvido ser empreendedor. Se tinha sido uma escolha ou se eu tinha sido empurrado. Meu pai já tinha cortado a minha mesada, então ele falou, você foi ser empreendedor porque você foi obrigado ou você tomaria essa decisão de qualquer forma? E eu falei para quem estava nos assistindo que o principal é a gente ouvir o nosso eu. Né? Óbvio, vai existir testes de aptidão, você vai decidir naquele momento se você vai prestar o vestibular para esse ou para aquele curso, mas no fim do dia o que importa é você entender o que seu coração diz, que eu acho que você é um exemplo de que quando a gente ouve o que a gente quer e gosta de fazer, o sucesso vai vir. Em maior ou em menor escala, as pessoas têm oportunidades diferentes, mas o sucesso virá. Eu respondi só para encurtar essa história falando, uma das coisas que eu descobri desde muito cedo é que eu era insubordinado. Então, seria difícil se eu fosse tentar buscar o sucesso na iniciativa privada, sendo funcionário ou como, enfim, um funcionário público, eu não ia durar muito, porque eu não suportava receber ordens. Então, eu tive que ser patrão de mim mesmo, com todas as dificuldades de empreender por conta própria, no Brasil e em qualquer lugar, porque eu tinha um problema de insubordinação. Eu estou lendo aqui que você disse, logo que você chegou lá no Banco Central, que você encontrou uma dificuldade muito grande de produtividade, os desafios eram grandes, máquinas antigas, processos antigos, e que existia uma necessidade de aprimoramento muito ali da máquina pública. Você trouxe, então, a sua capacidade de engenheiro, que tem um processo racional e de cálculo, enfim, é muito preto no branco, e começou a dar ali a cara do gestor Pedro que a gente conhece hoje, que a gente vai falar mais da frente, do ministro da época do apagão, das presidências de grandes companhias que você ocupou, dos cargos que você ocupa em conselho. Foi ali que você começou a construir essa característica de bom gestor diante dessas dificuldades que você encontrava dentro do funcionalismo público? O Camarote, eu tenho uma convicção que qualquer coisa que você faz da melhor maneira que você consegue, tá certo? Porque isso sempre vai lhe deixar mais feliz. E eu, quando cheguei lá no Banco Central, por exemplo, começando um pouco antes ainda, quando cheguei no Banco do Brasil, por coincidência, na agência do Banco do Brasil, no prédio do Ministério da Fazenda, onde anos depois eu fui o secretário executivo e trabalhei antes disso na Secretaria do Tesouro, quer dizer, muitas dessas coincidências assim na minha vida, eu cheguei lá e encontrei um arquivo completamente desarrumado, desorganizado, não dava tempo das pessoas organizarem. E aquilo me incomodava. Hoje, talvez as pessoas digam que eu tenho toque com esse tema de organização, mas não é toque.
Eu acho que quando você está organizado, você aumenta muito a sua produtividade. Você acha as coisas quando você procura. A pior coisa do mundo é quando você procura e não acha, e bagunça tudo, enfim. Então, para mim, um primeiro exemplo é o seguinte, não fica... Se tem um problema ali, não espere que os outros resolvam, tá certo? Resolve você, ajuda a resolver, e era uma coisa que eu podia fazer, estava no meu alcance, e eu fiz aquilo. No Banco Central, quando eu cheguei lá, e aí não foi mérito meu, mas eu fiquei muito feliz de me associar a isso, a contabilidade do Banco Central era uma contabilidade que tinha um atraso de 4 meses, ou seja, encerrado o mês, vamos dizer, 31 de agosto agora, eu só teria os números de agosto no final de dezembro. Ou seja, aquilo ali não tinha nenhum valor gerencial, aquilo tinha um valor de registro histórico defasado e, portanto, se algum problema houvesse, essa defasagem de 4 meses aí já impediria que você tomasse uma ação mais rápida em relação a esse problema. Então, eu tive um chefe na minha vida, eu acho que isso é uma sorte que eu tive alguns chefes muito importantes na minha vida, inclusive numa fase importante da formação de valores profissionais, aí nem tanto valores pessoais, mas profissionais, que ele disse, olha, nós vamos mudar, nós vamos virar esse jogo, e a contabilidade do Banco Central vai fechar de noite, que na manhã do dia seguinte, os relatórios do dia anterior vão estar fechados e vão ajudar as demais unidades do Banco Central a trabalhar. Então, foi aí que realmente eu comecei a aplicar muito esse meu conhecimento de engenharia, porque para você fazer uma contabilidade gerencial, você precisa conhecer todas as operações do Banco Central em profundidade, porque em cada momento que você precisa de uma informação gerencial, você precisa marcar aquela operação com um registro contábil, porque senão você não consegue ter a informação que você precisa. Então, eu aprendi pra caramba e a gente realmente fez daquilo um exemplo que depois, ou seja, ter uma contabilidade operando com a possibilidade de dar dados oportunos, dados confiáveis, a gente teve a oportunidade de fazer também no governo federal. Isso foi em 1975, 76. Em 1984, a gente transforma a contabilidade do Banco Central, não, em vez de ser atualizada de noite, transforma ela numa contabilidade online em tempo real, mas o Banco Central é um órgão pequeno. E aí, quando eu vou para o Ministério da Fazenda em 1985, a gente faz um amplo trabalho que passou, inclusive, pela criação da Secretaria do Tesouro Nacional, e a gente implementa essa mesma ideia de um sistema em tempo real, online, em todo o governo federal, mais de 1.000 unidades gestoras em todo o Brasil. E veja, eu estou falando de 86, 87, você imagina o que é ligar, tá certo? Mais de 1.000 unidades gestoras em todo o país, inclusive unidades gestoras da área militar, de todos os ministérios, tá certo? Para fazer uma contabilidade em tempo real, online, tá certo? Isso foi muito inovador, muito avançado, e fazer as coisas, como eu disse, da melhor maneira possível, eu acho que dá muito prazer, é muito motivador, e é realmente uma coisa que eu acho que todo mundo deveria empregar na sua própria vida. Eu não gosto muito de dar conselho, mas eu acho que essa sugestão, melhor do que um conselho, eu acho que ela faz muito bem. É muito bom ouvir todo esse histórico e sim, é uma sugestão e é um conselho que deve ser seguido, porque vocês veem aí a importância da manutenção de dados precisos, atuais, confiáveis e acessáveis, e acessíveis, mais do que acessáveis, acessíveis, real time, né? Quando a gente ouve uma história dessa de implantação de um sistema online há 40 anos atrás, quase, daqui a 4 anos completa 40 anos, é inimaginável, né? A gente começa a pensar nos dias de hoje, mas há 40 anos atrás isso era ciência de foguete, né? Foi isso, então, que credenciou você a assumir a presidência do SERPRO em 90? Foi essa visão e a necessidade de uma integração de sistemas e processos dentro da autarquia, enfim, de todo o governo federal? Olha, isso foi, como eu disse, 86, 87. Eu fiquei, nesse período, né, no final do mandato do presidente Sarney, eu fiquei ocupando posições, ora no Ministério da Fazenda, ora no Ministério do Planejamento. Terminei o mandato do presidente Sarney sendo secretário de Orçamento Federal, da SOF.
E quando o Collor assume e que a Zélia assume como ministra da Fazenda, aí ela então me convida para ser presidente do SERPRO. Foi a primeira posição executiva que eu ocupei em empresas, embora uma empresa estatal, e ali apareceu muito fortemente, digamos assim, o gosto pelo desafio. O SERPRO, naquele momento, estava passando uma dificuldade, uma questão de relacionamento com os seus principais clientes, o principal cliente é a Receita Federal, muita dúvida se o modelo de uma empresa estatal para cuidar da TI ou da informática ou do processamento de dados, né? Porque naquele tempo chamava-se processamento de dados, né? Foi evoluindo, depois a informática, agora a TI, enfim. Tanto que chamava Serviço Federal de Processamento de Dados, certo? Ele tinha dificuldade, se aquele modelo era o melhor modelo. E ali a gente começou a fazer um trabalho ali de reformulação do SERPRO, que foi uma coisa que me deu muito prazer e que eu vi que eu tinha a capacidade de... Porque serviço público tem uma característica importante, Camarote, que é o seguinte, como você não pode demitir porque tem estabilidade e você também não pode premiar porque você tem a regra da isonomia, então você não tem como dar os estímulos normais, seja, né, a cenoura, ou seja, o porrete, o carrot, o stick, tá certo? Que você tem no setor privado. E eu sempre fui a favor de ter a cenoura, de ter o estímulo, o incentivo, mas não tinha como fazer isso. Então, no serviço público, você só tem uma maneira de fazer as coisas acontecerem, é pela motivação, é pelo convencimento, porque tem outra característica no serviço público também, que você não escolhe nem chefe nem subordinado. Você tem que trabalhar com o chefe que está lá e com os subordinados que estão lá. Então, essa coisa da motivação que era necessária no serviço público para fazer as coisas acontecerem, isso foi muito útil na minha vida, muito útil. E ali no SERPRO eu vi que eu tinha digamos assim, uma capacidade boa para motivar as pessoas, para envolvê-las em projetos relevantes, para cativá-las com a visão do desafio e com a visão da coisa relevante que a gente tinha que fazer. Eu sempre digo que todo trabalho enobrece. Eu também já disse aqui hoje, nessa nossa conversa, que se é para fazer, sempre faça da melhor maneira que você faz. Mas tem uma coisa que quando você junta um trabalho, que todo trabalho enobrece, mas também com uma coisa relevante que você faz, isso ainda é mais motivador e mais desafiador. Então, ali naquele momento, no SERPRO, realmente, eu acho que eu percebi, eu realizei esse gosto pelo desafio de um lado e essa razoável capacidade de motivação que sempre foi muito útil para mim, e aí tanto no setor público quanto no setor privado. Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar sobre o ponto de vista de um gestor dentro do serviço público. E foi assim elucidadora esse trecho da nossa conversa. Fica claro que você desenvolveu ali uma virtude que realmente deve servir para você até hoje, porque é muito fácil você repreender. Iniciativa privada você demite, você congela salário, você troca de posto, aquela promoção vai sendo passada na frente, então ali existe o stick e a cenoura, a promoção, o aumento de salário, os louros internos. As variáveis, né, os bônus, você consegue alinhar bem com estímulos adequados, não com carrot, enfim, não com a um punição. real, né? Com um troféu real, Isso. factível. Então, assim, pessoal, essa eu acho que é uma dica muito importante que a gente tira de um fato real, de uma história real, de um fato concreto, e que serve para as nossas vidas como empresários, empreendedores, enfim, executivos. O poder do convencimento, ele nunca vai ser... nada vai superar o poder do convencimento. Você pode ter as outras ferramentas, mas tendo essa habilidade de convencer com quem você está envolvido,
é talvez um dos assets mais valiosos que você vai ter na sua posição. Você sabe que você falando isso agora, eu lembrei de uma conversa que eu tive aqui com um querido amigo Flávio Rocha, que é um grande empresário, mas que em algum momento da vida dele, ele foi um membro da Constituinte, foi deputado federal, e ele falou que ele viu um desafio muito grande ali, que ele falou, em algum momento eu não tinha mais o poder de decidir ou de tomar decisões que iriam impactar, por exemplo, a nossa força de trabalho, e de pouco valia se eu era um grande, um médio, um pequeno empresário, eu era deputado como todos os outros ali, e eu precisei convencê-los que a minha ideia era a ideia que precisava ser seguida, sem donocracia, sem incentivos, enfim. É basicamente isso que ele falou aqui e é muito legal. Vamos seguir um pouco. Você, então, depois do impeachment do Collor, passou a atuar como consultor do FMI, do Fundo Monetário Internacional, nos Estados Unidos, entre 91 e 94. Ao final de 94, você voltou ao Brasil para assumir como secretário executivo do Ministério da Fazenda do Pedro Malan, no governo já de FHC, função que tornou responsável pela renegociação das dívidas dos estados da federação, estimulando os governadores a adotarem programas de privatizações. O quão importante foi essa passagem pelos Estados Unidos com essa veia mais, vamos chamar assim, de liberal, de contra o Estado grande e um Estado mais magro, com privatizações, ou você já tinha essa visão por todos esses anos de experiência dentro do governo federal? Camarote, eu tenho uma visão muito pragmática sobre esse tema do tamanho do Estado. Eu acho que a gente precisa ter o Estado no tamanho que é necessário, certo? E quando você tem distorções de mercado, a gente precisa, por exemplo, das agências reguladoras, tá certo? Você não pode ter mercados com monopólios naturais sem agências reguladoras. Agora, não há a menor sombra de dúvida que o Estado brasileiro adquiriu um tamanho gigantesco, com muitas empresas públicas ou sociedades de economia mista, que não se justificam, e que, portanto, até sob o ponto de vista da melhor gestão dos recursos públicos, isso é fundamental reduzir, e é fundamental que a gente possa aplicar esses recursos em finalidades mais nobres, né? Estamos aí assistindo agora uma discussão muito intensa sobre a extensão desse benefício do Covid, e falta recursos para isso, porque o déficit público já está muito elevado, né? Cresceu muito nesse ano para poder atender essas necessidades do Covid. E, sem dúvida nenhuma, se pudesse reduzir o tamanho do Estado nessas coisas que são absolutamente desnecessárias, esses recursos teriam uma utilidade muito melhor. Mas, voltando à sua pergunta, o meu trabalho no FMI foi um trabalho super interessante e tem a ver com aquela história que eu contei sobre implementar um sistema de finanças públicas no governo federal online em tempo real. O que atraiu o FMI e que levou a me convidar a ser um consultor baseado em Washington, eu fiquei morando em Washington por 2 anos, foi exatamente o desejo que o fundo teve de estender essa experiência para os países da extinta União Soviética. Foi o período que foi logo após o final da União Soviética. Então, eu fui a vários países, tanto do leste europeu quanto da antiga União Soviética, começando pela própria Rússia. Eu dei assistência técnica pelo Fundo Monetário ao Tesouro Russo, eu dei à Bielorrússia, eu dei para a Lituânia, eu fiz isso também para a Hungria, não me lembro se outros países, mas fiz também para países europeus como Portugal e Grécia, e fiz em diversos países latino-americanos, tá certo? Viajei muito o mundo naquela ocasião. Então, naquele momento, não tinha, digamos, até pelo contrário, né? O objetivo ali era evitar que aqueles estados, aqueles países que foram recém-ressuscitados, tá certo? E que eles investissem muito dinheiro em mão de obra, né, em contratação de pessoal, e pudesse, pelo menos na área de finanças públicas, ter uma melhor
solução que era a solução de sistemas em tempo real, automatizados e tudo mais. Quando eu volto para o Brasil e vou para ser secretário executivo do Ministério da Fazenda, a convite do Malan, havia um grave problema nas finanças dos estados, porque houve um descontrole da dívida deles, tanto dívidas com o setor privado, mas especialmente com o próprio governo federal. E naquele tempo os estados usavam dois instrumentos assim que eu qualifico de espúrios para conseguir dinheiro do governo federal, que eram os bancos estaduais. Né? Os bancos estaduais emprestavam aos seus acionistas, ou seja, o próprio Estado, e o Estado não pagava os bancos estaduais. E o Banco Central não podia liquidar os bancos estaduais porque virava um problema político. Né? O jogo de forças políticas, às vezes, impedia que o Banco Central tomasse uma atitude mais dura. E um outro instrumento espúrio era o dinheiro das distribuidoras de energia elétrica. A geração de responsabilidade do governo federal, as geradoras federais supriam energia às distribuidoras e distribuíam para os diversos consumidores residenciais, comerciais e industriais, de serviço, etc. Recebia desses consumidores, mas não pagava as geradoras federais. E, de novo, um problema político, como é que você vai cortar a energia de uma distribuidora estadual, prejudicando os consumidores daquele estado, tá certo? Jogando uma carga possível de reação contra o governo federal, ninguém fica preocupado se pagou ou se não pagou, o problema seria quem cortou a energia. Então, o programa que nós desenvolvemos foi dizer para os estados, tudo bem, você está com uma dívida enorme aqui para você pagar, vamos ver como é que a gente ajuda a resolver isso. Agora, vamos trocar o passado pelo futuro. A gente ajuda a resolver o passado desde que no futuro isso não aconteça de novo. E aí, então, é que entrou realmente como parte relevante do programa a ideia de privatização das distribuidoras de energia elétrica e dos bancos estaduais. Então, só para você entender o contexto geral, como essa questão apareceu. É muito rico ouvir um passado recente da história do Brasil e de um movimento que eu morei muitos anos nos Estados Unidos, Pedro. Morei entre indas e vindas quase 14 anos. Eu tenho muitos ideais compartilhados com o que é o ideal do capitalismo americano, de o Estado do tamanho necessário e a iniciativa privada tomando as rédeas do que é, na minha opinião, a obrigação dela e que, historicamente, parece que está funcionando bem no modelo deles, e eu gostaria que cada vez mais o Brasil estivesse nessa mesma linha. Seguindo aqui, é uma história tão rica em experiências e feitos que a gente vai entrando em cada um dos temas. Em 99, você assumiu o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Para os mais novos, hoje está tudo unificado dentro do Ministério, que é comandado pelo Paulo Guedes, que é o Ministério da Economia, mas antigamente no Brasil existiam dois, né? Existia o Planejamento e a Fazenda. Você permaneceu lá até o final do governo do FHC em 2003, mas em algum momento você migrou para a Casa Civil. E nesse processo você teve, em 2002, você acumulou a Casa Civil com o Ministério das Minas e Energias num momento que foi muito delicado, que foi o apagão que o Brasil viveu naquele período. Você ficou conhecido, inclusive, naquela época como ministro do apagão. Como é que foi a solução desse problema e que está muito claramente, diretamente ligado a isso que você acabou de relatar de um sistema completamente capenga que existia, o bônus e o ônus era só de um lado, né? Como é que foi a solução disso, Pedro? Camarote, para precisar um pouco, eu fiquei somente 3 meses como ministro do Planejamento. Eu comecei em março, final de março de 1999, e em julho de 1999, o presidente me convida então para ser chefe da Casa Civil, porque ele estava deslocando o então chefe da Casa Civil, Clóvis Carvalho, para o Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E no âmbito da Casa Civil,
O principal trabalho ali era um trabalho de coordenação das diversas áreas de governo para que o programa de governo pudesse ser alcançado e as orientações do presidente da República pudessem ser implementadas, né? Porque um governo federal, ainda mais de uma presidência de coalizão, né? Esse sistema que a gente acabou acontecendo no Brasil por força das circunstâncias, não foi uma coisa pensada, né? Mas derivado desse grande número de partidos políticos e desse presidencialismo que foi inicialmente desenhado para ser um parlamentarismo, e aos 49 do segundo tempo, lá na Constituinte, derrubam, né, o parlamentarismo e entra o presidencialismo. Então, era muito importante que o presidente, assim entendia, o presidente Fernando Henrique, pudesse ter alguém ali que o ajudasse na coordenação das áreas de governo e ele pudesse, então, cuidar das questões mais estratégicas, mais relevantes, a articulação com os demais poderes, isso tudo é muito importante. Então, eu já tinha essa função de coordenação de diversas áreas de governo quando acontece, né, o problema do apagão. O problema do apagão também tem lições importantes aí. Houve um erro de avaliação do governo, eu diria, porque surgiu, naquele momento, quer dizer, o governo estava sendo informado de que havia um risco de apagão. E esse risco de apagão, naquele tempo se falava num risco de 5%. E você olhava um risco de 5%, aí o governo cometeu, no meu modo de ver, dois equívocos. O primeiro foi achar que, por ser um risco relativamente baixo, você não precisaria, digamos assim, prestar muita atenção a isso. E o segundo problema que surgiu é que quando nós ouvíamos, pelo menos quando eu ouvia, que era um risco de apagão de 5%, o que eu entendia é, se houver apagão, vamos precisar reduzir a carga em 5%, que é bem diferente. Uma coisa é o risco de acontecer apagão, 5%. Só que esse risco de acontecer apagão 5%, em função da característica do sistema brasileiro, que é aquele tempo muito hidrológico, tá certo? E não hidrotérmico como é hoje, então o tamanho de redução de carga podia ser um dos mais variados do mundo em função da chuva daquele ano. Então, de repente surge essa história de que nós vamos ter que cortar a energia no Brasil, em cidades como São Paulo e todas as cidades grandes, 4 horas, 6 horas, 8 horas, apagões compulsórios, desliga a energia e ponto. E aí tocou, né, o horror no governo. E aí o Malan, eu já como ministro da Casa Civil, ele ainda como ministro da Fazenda, ele diz ao presidente que eu precisaria cuidar desse assunto, porque isso era um assunto que envolvia uma coordenação muito ampla de diversos órgãos de governo. No caso lá, só governo federal, mas uma coordenação, uma articulação muito forte era necessária. Então, o presidente me chama e diz que precisava de mim para resolver esse problema. Eu sempre me vi no governo como um funcionário público de carreira, que era mesmo. Seu chefe lhe chama e diz que ele tem um problema que ele quer te passar para você resolver, você tem que resolver. Nunca imaginei que eu tinha a condição de dizer, não, presidente, não vou aceitar. Nunca me passou naquele momento, nem naquele momento, nem me passaria em momento nenhum a possibilidade de eu dizer que não. Mas, conhecendo o serviço público, eu disse, presidente, tudo bem, mas eu preciso de uma noite para dizer para o senhor o que eu preciso. E no dia seguinte ele ia viajar, então fui encontrar com ele na base aérea, levando lá os pontos que eu julgava fundamentais para poder resolver essa questão. O primeiro deles é que não era um poder para um homem só, era um poder para um comitê de gestão da crise de energia. A segunda é que esse comitê tinha que ter autonomia. Não seria possível resolver uma crise daquele tamanho tomando decisões do comitê, depois essa decisão tem que passar pelo Ministério da Fazenda, depois pelo Ministério do Planejamento, depois não sei aonde.
E aí o problema passa e não foi resolvido. Esta comissão tinha que ter poder, tinha que ter autonomia. E a terceira coisa é que esta comissão, esse comitê, precisaria de recursos. Ele não poderia também estar disputando recursos, dada a prioridade do assunto, com outras áreas de governo. Aquilo que fosse decidido no âmbito do comitê seria terminativo no âmbito do governo e tinha que ter recursos à disposição. Um outro aspecto que foi fundamental, lembrando que a gente entrou devendo nesse processo pelos, digamos assim, erros de avaliação que a gente cometeu, era exatamente uma comunicação impecável com a sociedade. E, nesse momento, nós entendemos que a única maneira de ter uma comunicação impecável era a absoluta transparência. Eu me impus o compromisso de nunca dizer uma inverdade, nunca prometer o que eu não poderia entregar. E está sempre à disposição dos órgãos de imprensa. Então, a gente começava as coletivas de imprensa às 10 da manhã, eu não terminava enquanto tivesse algum jornalista lá fazendo perguntas. Às vezes eu respondia a mesma pergunta 3 vezes. Os jornalistas, sabendo disso, sem nenhuma crítica ao jornalista, mas uns chegavam às 10, outros chegavam ao meio-dia, outros chegavam às 2, e eu atendia todos da mesma maneira, porque achava que a gente tinha que ter essa comunicação impecável. Então, foi assim que a gente encaminhou a solução desse problema, quer dizer, com esses aspectos que, para mim, me parecem absolutamente relevantes na solução de qualquer crise dessa magnitude maiores, especialmente quando existe a necessidade de uma articulação muito grande entre diversos órgãos de governo. E, como eu disse no início dessa nossa etapa de conversa aqui, naquele momento era só órgãos federais. Agora, quando você precisa de coordenação de órgãos federais, estaduais e municipais, mais razão ainda para você ter uma ação de articulação muito bem feita no nível mais alto da organização federativa, que é o governo federal. E, sem dúvida, ficou claro que você cumpriu essa tarefa dada pelo presidente Fernando Henrique na época com maestria e que, no fim do dia, eu acho que foi a prova de fogo que chancelou a capacidade administrativa do chairman, que você, inclusive é o tema da nossa conversa, se tornou e é respeitado por essa capacidade administrativa. Você acabou migrando para a iniciativa privada e é reconhecido e conhecido pelos altos resultados positivos, principalmente em momentos de turnaround, não só na iniciativa privada, mas nas suas passagens por estatais. E nessa parte da iniciativa privada, você foi presidente executivo do Conselho de Administração da Petrobras, presidiu o conselho também do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, ainda na parte estatal. E no setor privado, CEO da Bunge, COO do Grupo de Comunicação RBS e presidente global da BRF, onde hoje você ocupa o cargo de presidente do conselho. Como é que foi essa migração? Foi uma adaptação rápida? Você conseguiu usar todo o ferramental que você desenvolveu à frente desses enormes desafios que você acabou de mencionar aqui imediatamente? Precisou uma adaptação? Como é sair da iniciativa pública para ir para a iniciativa privada, Pedro? Essa é uma pergunta super interessante, camaradas, porque pode parecer que é mais difícil você, sendo um executivo do setor público, você vir para o setor privado, do que você, sendo um executivo do setor privado, você ir para o setor público. Na realidade, é muito mais difícil a vida de um executivo no setor público. Muito mais difícil. Um aspecto que eu já mencionei é que você não tem os estímulos que são permitidos no setor privado para promover um alinhamento mais rápido, uma premiação e tudo mais. Esse é um aspecto muito importante. O segundo é que você, no serviço público, os sistemas de controle são montados de maneira a fazer, digamos assim, um controle muito exagerado, muito forte, muito desestimulador da iniciativa, da inovação, tá certo? Que é um sistema de controle sobre o como as coisas são feitas, sobre o processo, tá certo? Você tem o seu CPF em risco, tá certo? Ou seja, seus bens pessoais estão em risco. Você faz um erro informal pequeno,
tá certo? A sua credibilidade, a sua reputação tem um risco enorme. Então, é muitas vezes mais difícil ser executivo no setor público do que ser no setor privado. Então, quando eu fui para a minha primeira posição no setor privado foi no grupo RBS, lá no Rio Grande do Sul, aí aparece muito fortemente aquilo que eu mencionei quando eu cheguei no Serpro, que é o meu gosto pelo desafio. E o grupo RBS, como vários outros grupos de mídia naquele momento, estavam passando por uma crise muito, muito forte, derivada do receio da posse do presidente Lula, que trouxe, né, digamos assim, uma redução muito grande da vinda de capitais estrangeiros para o Brasil, o corte de linhas de financiamento externo, uma explosão na taxa de câmbio, que naquele momento saiu de 3 e pouco, foi acima de 4, né? E essas empresas de mídia tinham endividamento em dólar, especialmente aquelas que imprimem jornais, porque o papel jornal era impresso em dólar e também era financiado em 18 meses, e aí você tem um estouro no valor e tem um encurtamento do prazo que passa a ser só 6 meses. Então, tinha uma necessidade de fazer um diagnóstico muito rápido, e além desse diagnóstico, fazer também uma ação que fosse muito rápida para fazer o turnaround da empresa. E ali eu tive realmente um sucesso, eu encontro colegas da RBS que lembram desse período todos. E uma das coisas boas que eu pude fazer lá foi exatamente incrementar muito o variável, o salário variável, o bônus, tá certo? Dando um estímulo que permitiu a gente antecipar em vários anos a meta de recuperação da empresa. Então, esse realmente é a minha avaliação. Hoje em dia, primeiro, fiquei muito feliz de ter dado certo, especialmente na primeira experiência, mas com essa ajuda que foi um treinamento como executivo do setor público. Você vê exemplos de executivos brilhantes do setor privado que vão para o setor público e que se frustram, tá certo? Exatamente por essa dificuldade de fazer as coisas acontecerem ali. É muito legal ver que depois da sua passagem exitosa pelo setor privado, você acabou revisitando o setor público. Você foi em 2016 presidente da Petrobras e acabou em 2018 assumindo o posto de presidente da BRF. E aí depois você pediu para sair da Petrobras e ficou apenas no setor público. Como o nosso tempo já está nos finalmente, a gente tinha ainda muita coisa para falar aqui, eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda conversa. Como é que está esse momento? A gente está vendo uma participação muito importante do setor produtivo do agroalimentos, enfim, a BRF faz parte desse ecossistema nesse momento de pandemia, de crise global. Qual é a perspectiva do setor no futuro próximo, Pedro? Como é que vocês estão encarando esse momento? Bom, no futuro próximo, da maneira como a gente encara, é que realmente o setor do agronegócio no Brasil ele tem tido e terá um papel fundamental, tá certo, para o país, na geração de divisas, na geração de emprego, na geração de renda. Você vê safras maravilhosas, né? Uma demanda pelos produtos brasileiros muito grande. E aqui deixar claro, tá certo, que não há, digamos, contraposição ou são coisas excludentes, ou eu sou um país do agronegócio, ou sou um país de indústria e serviços. Essas coisas não são excludentes. A gente pode ser, como uma potência, e hoje talvez se encaminhando para ser a primeira potência do agronegócio no mundo, tá certo? E ter também participações relevantes na área de serviços, com inovação, também na indústria. Então, o primeiro ponto que eu vejo muitas vezes esse erro ser cometido é dizer, não, nós não podemos ser um país do agronegócio, temos que ser um país do serviço, da indústria. Não há contraposição nisso, seria um erro grave jogar uma oportunidade fora, e nem tem como fazer isso, assim, para ser muito franco, porque o mundo precisa do Brasil. Tá certo? O mundo precisa dos alimentos que nós, brasileiros, produzimos cada vez com mais qualidade. No caso da BRF, ela produz, né, uma coisa que é muito relevante, que é alimentos e com uma base muito grande em proteínas animais, mas é uma empresa que é crescentemente uma empresa de
produtos de valor agregado, produtos de marca, né? E isso coloca para nós realmente uma possibilidade de uma diversificação de risco, de margens maiores do que operar somente com produtos in natura, onde você tem, digamos assim, uma influência grande da própria commodity. Quando você vai para produtos de valor agregado, você não tem isso, tá certo? Você tem realmente uma condição muito grande de ter um controle melhor e menor volatilidade, tá certo? Mas, como qualquer indústria de alimentos, tem desafios importantes aí mais no médio e longo prazo, que são as novas tendências do consumidor, esse novo consumidor que não quer apenas saber o que está consumindo, mas quer saber como aquele produto foi produzido, se há o respeito ao meio ambiente, se há o respeito à saúde animal, tá certo? Então, temos aí questões importantes e a empresa está se preparando realmente para uma nova era, onde a gente vai estar definindo todas essas questões e operando crescentemente, com cada vez mais sintonia com esse novo mundo e com esse novo consumidor. Então, você acha que, indiscutivelmente, o Brasil está no caminho certo de se tornar a maior potência agro do mundo? Você tem alguma previsão de quando isso acontece? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que se você olhar certas culturas e certas... por exemplo, nós somos o maior exportador de frango do mundo, isso é a BRF e o Brasil, tá certo? Então, aqui já somos a maior potência global, tá certo? Quando você olha bovino também, você está chegando lá. Então, eu diria o seguinte, se você olha hoje, vamos deixar o caso da China de lado, porque a China produz muito, mas para consumo interno. Tá certo? Nós estamos falando de potências globais, tá certo? Quando a gente olha os grandes produtores globais, este é um lugar que está em disputa entre o Brasil e os Estados Unidos. E quando você olha as safras de milho e soja, quem é que poderia imaginar que a gente estaria com safras de mais de 100 milhões? Soja nem se fala, tá certo? Mas safra de mais de 100 milhões de toneladas de milho, isso é um negócio extraordinário. Olha o desenvolvimento da tecnologia que a gente fez para isso. Embrapa ajudando a incorporar o cerrado. Tem muita coisa que a gente deveria se orgulhar no Brasil desse resultado do trabalho do agronegócio, que, no meu modo de ver, infelizmente, não é valorizado pela sociedade brasileira como deveria ser. Você sabe que é bom ouvir você dizendo isso, porque reforça a tese. Eu tenho uma visão que o Brasil conhece muito pouco do agro. Apesar da gente olhar a importância do setor, nós fazemos há 2 anos uma edição especial da Forbes com as maiores empresas do agro brasileiro. Quando a gente olha aquele número que é relativamente conhecido do público geral, que o agro brasileiro representa aproximadamente 25% do nosso PIB, na minha avaliação esse número é maior, porque ali é um número míope apenas de exportações e balança, mas todo o entorno que gira a economia brasileira em função do agro, eu acho que o impacto é maior. Então, a gente faz essas 2 edições por ano para mostrar o lado positivo do setor e a importância que ele tem. Eu acho que você falou do seu ponto de vista de não serem excludentes outras indústrias, mas eu acho que muito importante cabe a gente mostrar que o agro não necessariamente é o oposto de sustentabilidade, de ecologia, enfim, talvez sejam os maiores interessados na promoção desses temas. Então, a gente vai ter cada vez mais um conteúdo, a gente está lançando uma vertical mais forte dentro da Forbes Online, que é a Forbes Agro, para falar muito desse tema, e não só de hard news, não é para falar, eu não pretendo em algum momento falar da Bolsa de Chicago, das commodities, não, eu quero falar das histórias que o agro está trazendo, sob o ponto de vista de desenvolvimento nacional e de pauta positiva, obviamente, na balança comercial. Pedro, infelizmente, o nosso tempo passou super rápido. Eu te cortei, você ia comentar alguma coisa. Não. Eu só ia dizer que esse é um ponto-chave da discussão, tá certo? Cortar pela raiz a ideia de que existe, tá certo? Uma inevitável ou um inevitável prejuízo ao meio ambiente pela atividade do agronegócio brasileiro. Não existe. E não é o produtor correto, não é o produtor que realmente trabalha de sol a sol, tá certo? Não são as indústrias responsáveis desse país
tá certo? Que promovem desmatamento. Quem promove desmatamento é bandido, é indústria ilegal, é garimpeiro, grileiro, tá certo? Então, realmente, é um desserviço ao país, tá certo? Juntar as duas coisas, tá certo? O agronegócio e a hipótese de digamos, de um prejuízo ao meio ambiente. Você olha o caso da BRF, nós não temos nenhuma produção em área da Amazônia. Nada, 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 nada. Nossa produção é integrada, nós temos rastreabilidade, nós sabemos como é integrada, nós sabemos exatamente quem produz o nosso produto, a maneira que produz, o cuidado com a saúde animal, o cuidado com o meio ambiente. Então, isso que você tocou, eu acho que é fundamental deixar isso claro, porque o país está apanhando muito, infelizmente, inclusive com, digamos assim, por informações geradas dentro do próprio país, tá certo? E em setores do governo também, tá certo? Mas realmente está apanhando desnecessariamente. E isso causa um prejuízo para o país. Eu espero que a Forbes possa contribuir de forma positiva para mudar essa realidade. Não quero causar uma saia justa aqui, obviamente que o convite será feito por vias formais, mas eu já quero lhe deixar desde já convidado a escrever uma coluna na Forbes, tema livre, não vai ser necessariamente sobre o agro, mas eu tenho certeza que até pela sua proximidade com o tema e visão macro, não só de Brasil, mas de mundo, vai contribuir bastante com o seu vasto conhecimento, que foi muito bom ouvir dele e das suas muitas experiências. Eu queria mais uma vez agradecer a você ter aceitado o convite, ter participado conosco aqui e deixar a oportunidade de você fazer suas considerações finais para quem está nos assistindo. Não, só eu queria agradecer, camarada Jair, o convite, foi muito agradável a nossa conversa e espero que os nossos internautas aí, eles tenham apreciado também. Se foi assim, eu acho que valeu esse nosso trabalho conjunto. Eu não tenho dúvida que esse foi o resultado. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram de mais uma Forbes Live. É sempre um prazer tê-los aqui conosco, ainda mais com histórias tão enriquecedoras como a que a gente ouviu hoje. Fiquem com Deus, boa noite, um abraço a todos. Um abraço, Pedro, tudo de bom. Tchau, Um abraço tchau. a todos também. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.